Oi, gente, bem-vindos à segunda parte da aula. Então, na aula passada, a gente falou sobre algumas independências. Olha o tamanho da minha barba, gente, nossa. Falamos sobre algumas independências e falamos também sobre como se deu as relações entre Inglaterra, entre Espanha, entre Portugal, entre as colônias e entre o Brasil, certo? Agora a gente vai falar especificamente sobre os eventos pós 7 de setembro, onde eu mostrei para vocês na última aula o quadro do Pedro Américo, certo? Onde o povo, né, foi deixado de lado nesse processo de independência do Brasil. Ninguém tinha a menor noção do que estava acontecendo. O Brasil agora ele tinha um problema. O primeiro problema era ter um líder. Agora sim, agora ele, Pedro de Alcântara, vai virar Dom Pedro I em outubro de 1822. Ele vai virar agora imperador do Brasil. Por ele ter sido o primeiro imperador, a gente chama de primeiro reinado. Tá? Primeiro império é uma expressão que é meio complicada, mas a gente chama de primeiro reinado, apesar de Dom Pedro I se autoproclamar, né, um imperador. De fato, a gente teve aí o primeiro reinado. Pode ser até que você encontre alguma coisa como o primeiro império, mas o Brasil, por definição, ele não era exatamente um império. Tudo bem? Bom, vamos lá. Qual foi o problema que foi encontrado no Brasil? O primeiro problema foi ter um líder político. Isso já foi resolvido. Em outubro de 1822, nós temos Dom Pedro I que vira imperador, ponto. Agora, o Brasil, gente, ele não tinha leis. Precisavam ser criadas leis. Já estava em elaboração, mesmo antes da independência, a nossa primeira Constituição. Para explicar primeiro o que é Constituição, sobre essa Constituição específica, eu preciso conversar com vocês sobre o que é uma Constituição. Bom, uma Constituição, a grosso modo, é a lei máxima que regem as normas de um país, tá bom? Então, dá para você colocar entre aspas, a lei máxima, tá? Eu estou sendo bem simplista, tá, gente? Mas para o que a gente vai usar aqui é o que serve, tá? E nenhuma lei, por exemplo, que for feita no Brasil pode ser contra alguns aspectos previstos na Constituição. E o Brasil ele não tinha uma Constituição por uma razão muito simples. As nossas leis não eram nossas. Todas as leis que nós tínhamos eram leis de Portugal. Então, em 1823, esteve aí nossa primeira lei, digamos assim, certo? Nossa primeira lei, nossa primeira Constituição, perdão, não nossa primeira lei, que foi chamada de Constituição da Mandioca. Antes de explicar o que tinha nessa Constituição, eu vou explicar o porquê do nome. Acontece que essa Constituição, ela garantia que apenas algumas pessoas poderiam ter direito ao voto. O voto não era amplo, o voto não era universal, certo? O voto ele não é todo mundo que podia votar. A gente chama de voto censitário, certo? Quando ele é para uma classe social única e mais do que isso, ele é por renda. E a medida que se usava para você ter participação política era mandioca. Então, se você plantasse uma certa quantidade de mandioca, você podia ser eleitor. Se você plantasse um pouco mais, você poderia ser vereador da Câmara da sua cidade. Se você plantasse um pouco mais, você poderia pertencer ao Conselho de Estado, né, que é mais ou menos parecido com o Congresso Nacional que nós temos hoje. E você poderia, então, conforme a sua renda, ter uma participação política, né, em virtude da quantidade de mandioca que você plantava anualmente. Só que essa Constituição, gente, ela teve um negócio que ela não gostou, tá? O Dom Pedro I ele não gostou dela, porque ela era muito liberal. Inclusive, ela subordinava o próprio Dom Pedro I à força da lei. Então, o próprio Dom Pedro I, ele tinha que respeitar a Constituição. Gente, não tem graça você ter o brinquedo e não poder usar, você ser imperador e não poder imperar. Olha que coisa triste para o Dom Pedro I. Que criança desesperada, meu Deus. Para poder resolver isso, o Dom Pedro I simplesmente ignorou essa primeira Constituição, a da mandioca. Ele ignorou. Ele falou assim, não estou mandando em nada, não tem graça nenhuma, parei
eu não quero mais essa carta constitucional. Não me interessa essa carta constitucional. Ele mandou que fosse feita outra, certo? Ele mandou que fosse feita outra. Essa outra estava do gosto dele. Porque essa outra, ela tinha alguns elementos que preservavam o poder. Primeiro que ela não usava mais a mandioca, certo? Como referência. Usava dinheiro mesmo. Então você tinha que ganhar uma determinada faixa de réis, né, que era a moeda da época, para você ter participação política, para poder ser votado, enfim. De acordo com os réis que você ganhasse lá, você tinha aí uma importância política no local onde você estava. Entretanto, tinha uma coisa nesta Constituição de 1824, que será de fato a nossa primeira Constituição, que ela possui alguns elementos, e um desses elementos, principalmente, é o que atraía muito a figura de Dom Pedro I. E isso cai muito no vestibular. Tipo assim, ó, muito, tá bom? E é uma coisa simples. Olha que maravilha. Estou dizendo que é uma coisa fácil no vestibular. Aproveitar que está gravado isso daqui para você, quando estiver assim triste, quando estiver desanimado, você poder escutar isso aqui e ficar feliz, né? Aproveita, fica feliz. Se quiser dar um print também numa tela aqui, colocar minha foto numa moldura, alguma coisa assim, também fica legal. Então é o seguinte, eu peguei essa imagem da internet por pura preguiça de fazer, tá, gente? Mas funciona assim, ó. Você tinha um poder executivo, certo? Que era formado pelo Dom Pedro. Tá? O poder executivo era a própria majestade Dom Pedro I. Lembrando que o poder executivo não era composto somente pelo Dom Pedro I. Era composto pelo imperador e pelos seus ministros, seus secretários. Toda essa galera e todo esse bonde aí compõe o poder executivo. Você tinha o judiciário, que entre outras coisas nomeava os juízes, certo? O judiciário, ele pune aqueles que não seguem as normas, tá bom? Então, mesmo hoje em dia, sim. São 3 elementos, tá, gente? Que estão muito presentes até hoje em dia. E o legislativo, ele cuida da elaboração das leis. Tudo bem? Bom, acontece que o Dom Pedro I, ele gostou por causa deste quarto poder aqui, o poder moderador. O que fazia o poder moderador? Ele tinha a capacidade de agir sobre o executivo, o judiciário e o legislativo. Agora, o curioso é que quem fazia parte do poder moderador? O próprio imperador. Então foi uma forma que o Dom Pedro I encontrou para reger sobre as situações que eram colocadas no seu império, sobre as situações que foram impostas, certo? As medidas que eram tomadas, as decisões que eram feitas, todas elas tinham que passar pelo poder moderador. E cabia a ele aprovar ou não as medidas. Então, de certa forma, a gente tinha um absolutismo. Gente. O Brasil tem umas expressões que o pessoal usa que são expressões assim que refletem bastante, né, quem é o brasileiro, né, ou como que é a política no Brasil, né? É a jabuticaba, né? A gente usa bastante no juridiquês aqui essa expressão jabuticaba. Por quê, minha gente? Acontece o seguinte, tem coisas que só tem aqui no Brasil, certo? Tem coisas que só tem aqui no Brasil. E uma destas coisas é a jabuticaba. É tipicamente daqui. Bom, acontece o seguinte. Essa nossa jabuticaba fez com que a gente tivesse uma Constituição que, ao mesmo tempo, nós não tínhamos poder absolutista, mas nós, na prática, tínhamos um regime absolutista. Então, nós tínhamos um poder, mas tínhamos um regime absolutista, tá bom? E esse poder moderador é que regia essas relações. E para garantir que esta Constituição fosse aprovada, o Dom Pedro I não a submeteu ao poder legislativo e muito menos ao povo. Ele assinou de próprio punho, certo? Foi uma Constituição outorgada, certo? Ele enfiou garganta abaixo, tá bom? Henrique, hoje em dia o Poder Executivo, o Presidente da República, né, ele pode fazer uma medida outorgada? De certa forma, sim, tá, gente?
Existem duas formas do presidente hoje mandarem algumas decisões. E essas situações, elas são uma evolução, digamos assim, do próprio poder moderador, que é de tomada de decisões do executivo sem consultar o legislativo. São chamados decretos e as medidas provisórias, tá bom? Eu não vou entrar agora nesses dois temas. Se você quiser procurar na internet, estiver curioso, é decreto e medida provisória que chama, tá bom? Além, é claro, do próprio poder executivo poder elaborar leis, mas nesse caso passa pelo executivo, tá? Pelo legislativo. Mas o executivo ele pode criar duas formas aí de poder dar mandos, desmandos, né? Que é através do decreto, que é uma coisa mais permanente, e a medida provisória, que ela tem um período aí, tá bom? Mas esse se procura na internet aí, vale a pena, é um negócio bacana. Até porque tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora. Né? Tem vários decretos aí que foram lançados aí. Bom, acontece o seguinte, gente linda. Como que estava o Brasil? Vamos jogar aqui, certo? Na nossa querida apostila. Bom, acontece que uma coisa importante sobre o Império, minha gente, a Igreja Católica. Então, no primeiro reinado, ou no Império aí, entre milhões de aspas, tá? A Igreja Católica, ela vai ter uma finalidade importantíssima. Ela vai agir, ela vai dar legitimidade para o Império ou o primeiro reinado, ou o primeiro Império, ou o primeiro reinado. E essa legitimidade, ela vai resultar em uma série de medidas que você não podia questionar o rei. Porque se você questionasse o rei, você estaria ou cometendo pecado, ou você estaria cometendo até mesmo, em certa medida, até um crime. Então não era uma coisa que acontecia. E depois a Igreja Católica ela vai se distanciar durante o governo de Dom Pedro II. Tá? A Igreja Católica ela vai se desgrudar do Império, mas quando a gente vai ver isso no momento certo, tá bom? Provavelmente as nossas aulas ao vivo elas tratarão disso. Então o Rio de Janeiro continua sendo a capital, certo? Vai permanecer assim por um tempo. Bom, essa que era a divisão do Brasil, tá? A Constituição de 1824, que foi a nossa primeira Constituição de verdade, digamos assim, ela vai mudar também o nome, ó. As nossas capitanias deixarão de se chamar capitanias e passarão a se chamar províncias. Depois nós teremos uma outra Constituição de 1891, que é a nossa primeira Constituição republicana, que vai mudar o nome de província para Estado. Bom, aqui ele está tratando de algumas coisas, né? O Brasil ele não tinha dinheiro, tá? A gente estava realmente bastante endividado, e ele está se referindo aqui, ó, de uma dívida de 2 milhões de libras, né? Esterlinas. De onde que veio essa nossa dívida? Quando o Brasil ficou independente, Portugal decidiu que precisava de ser paga pela independência do Brasil, e 2 milhões de libras esterlinas, gente, era muito dinheiro. Hoje mesmo já é muito dinheiro, tá? 2 milhões de libras esterlinas deve estar em torno aí de 11 milhões mais ou menos de reais. Alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Só que nessa época aqui, gente, eram bilhões, tá? Eram bilhões. E acontece que esses 2 milhões de libras esterlinas, aconteceu uma coisa curiosa. Porque o Brasil ficou independente, Portugal não aceitou, o Brasil pagou esse valor. Mas de onde que vieram esses 2 milhões de libras? O Brasil pegou emprestado da Inglaterra. Então o que você teve foi a seguinte relação, ó. Olha que coisa louca, vou voltar aqui para mim. Olha que coisa louca. Você tinha Inglaterra, você tinha Portugal e você tinha o Brasil. Tudo bem? Então o Brasil queria independência. Então o Brasil pega o dinheiro de Portugal, da Inglaterra, para pagar Portugal. E o que foi feito com esses 2 milhões de libras? Foi pago para a Inglaterra. Então, na verdade, o dinheiro inglês ele só circulou. Você teve um dinheiro que saiu da Inglaterra, que foi emprestado para o Brasil, para pagar Portugal, que foi usado para pagar a Inglaterra. Tá? É claro, né, gente, que não foi um dinheiro trazido assim fisicamente, tá? Naquelas malas esportivas e tal. Foi só assinatura de títulos. Mas o Brasil ele já nasceu endividado. Né? Nós estávamos em 1823 e nós já estávamos ferrados financeiramente. Bom, a falta de vontade política de Portugal em manter o Brasil teve alguns resultados. Entre esses resultados foi a própria falta de conflito entre
o Brasil e Portugal. Nós não tivemos um conflito grande como foi a independência dos Estados Unidos ou outras independências por aí, tá? A gente, na verdade, com uma independência bem tranquila. Mas em outrossim, todavia, ocorreram alguns conflitos internos. Esses conflitos internos, eles aconteceram por algumas razões. Geralmente, quais eram essas razões? Funciona assim, ó. Vão minhas mãozinhas de novo, né? Você tinha um partido que defendia a presença de Portugal e você tinha um partido que defendia a presença do Brasil. Então era o Partido Português e o Partido Brasileiro. Boa parte das revoltas aconteceram pela insistência do Partido Português em não querer que o Brasil ficasse independente. Por que que eles não quiseram? Porque eles ganhavam dinheiro com isso, tá? E esses conflitos, gente, vão atravessar a Constituição de 1824, tá? Eles não vão gostar nem um pouco disso. Então, vamos avançando aqui. Confederação do Equador. Eu vou até colocar vocês aqui, ó, para falar de uma das principais revoltas do período, ó. Confederação do Equador. Seguinte, gente, nem todos os lugares concordavam com essa independência. E por que a gente chama de Confederação do Equador? Bom, ela vai acontecer. Deixa eu botar minha carinha aqui de novo. Eu vou abrir o Maps. Pronto. Vamos voltar aqui. Essa Confederação do Equador vai acontecer nesses estados aqui do Nordeste, certo? Nessas províncias. E eles tinham um objetivo. Eles não gostaram da ideia do Brasil ser um império, porque isso mantinha novamente o Nordeste, que foi outrora rico. Não se esqueçam, né? Que quando a gente falou sobre capitanias hereditárias, uma das coisas que nós conversamos foi sobre a importância do Nordeste como região que deu lucro. Então nós tivemos duas capitanias que deram lucro, a de Pernambuco e a de São Vicente. Pernambuco, porém, já não estava mais podendo, gente, porque o cana-de-açúcar não dava mais dinheiro, era uma região distante, era uma região isolada até hoje, né? Essas regiões do Norte e do Nordeste são famosas pelo descaso do governo federal. E assim, eles estavam passando fome, já tinha tido lá a Revolução de 1817, né? Então era uma região assim que potencialmente já tinha um histórico de rebeldia contra o governo. E isso não vai melhorar, gente, isso não vai melhorar. De forma que a região da Confederação do Equador foi uma revolta numa tentativa de separar a região norte e nordeste do Brasil, tá? Criar um país separado e transformá-lo numa república, certo? Não ter mais império. Eleger um presidente, eleger um governante. É óbvio, gente, qual que foi o resultado disso, tá? A revolta, ela foi combatida, tá? A Confederação do Equador, ela foi duramente combatida pelas tropas de Dom Pedro I, novamente com mais dinheiro emprestado da Inglaterra, porque o Brasil não tinha dinheiro para pagar os soldados. Então teve que pagar para mercenários, certo? Não tinha dinheiro, teve que emprestar da Inglaterra para pagar os mercenários, e acabou suprimindo aqui esta revolta da Confederação do Equador, certo? Bom, vamos voltar aqui na apostila. Então acontece o seguinte, é que ele está falando da Confederação do Equador, certo? Eu não vou me ater nisso. Outra revolta, gente, é basicamente aquilo que eu falei, tá? O Cochrane, Thomas Cochrane, que beleza. Eu falei que contratou mercenários, né? Ele foi um desses mercenários aí que foi lá e derrotou a Confederação do Equador. A Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, a gente vai acontecer no extremo sul do Rio Grande do Sul, certo? Isso é sul pra caramba, tá? Tá aqui, extremo sul do Rio Grande do Sul. Mas, Henrique, o que tem no extremo sul do Rio Grande do Sul é o Uruguai. Exatamente, minha gente, é o Uruguai. É por isso que o Brasil ele era, entre aspas, um império, porque ele tinha mais de um território. E esse território chamava Província Cisplatina. Gente, a Província Cisplatina não tem sentido em estar no Brasil. Os caras falavam espanhol, tinham outro tipo de organização política,
tinha um outro tipo de organização, de organização de elite, tinha outro tipo de organização social. Então, assim, não tinha nada que se assemelhasse ao Brasil. Entretanto, fazia parte, certo? Entretanto, fazia parte. E esses caras aqui, gente, eles vão querer a sua independência, certo? Esses caras vão querer a sua independência. O que era justo, porque eles não preservavam absolutamente nenhum vínculo com o Brasil. Essa vai ser outra revolta. Então, a primeira grande revolta foi a Confederação do Equador e essa guerra da Cisplatina. O Dom Pedro I, ele mandou muitos soldados para lá, certo? A guerra vai acontecer entre 1825 e 1828. O Dom Pedro I vai mandar um monte de soldados. E a guerra, ela estava até a favor do Brasil, tá? Ela estava até um forte indício que o Brasil ia vencer a guerra. Mas a Argentina mandou tropas e essa guerra acabou não sendo vencida, certo? Pelo Brasil. O Brasil perdeu, apesar do dinheiro que Dom Pedro I ganhou. O Brasil perdeu muito dinheiro nessa guerra, mas muito dinheiro mesmo. Teve que aumentar os impostos para poder cobrir os gastos com a guerra. Isso fez com que a popularidade de Dom Pedro I tivesse uma queda. E não era só isso não, tá, gente? Dom Pedro I, na verdade, ele era famoso assim, por pular cerca, tal. Ele não era fiel. A Igreja Católica mesmo, apesar de apoiá-lo, mantinha uma certa distância. E aí você tem todas essas crises dentro do Império, não vão acabar colaborando muito para a manutenção do poder de Dom Pedro I. Bom, acontece o seguinte, gente. Toda essa crise econômica, toda essa perda de soldados da Guerra da Cisplatina fará com que os soldados, com que o povo brasileiro, na verdade, perca a confiança em relação a Dom Pedro I. E vai ser o início do declínio aí, certo? Do declínio de Dom Pedro I. Bom, que vai perder a Cisplatina, que vai se transformar posteriormente no Uruguai. Bom, acontece o seguinte, o nosso próximo assunto aqui seria o declínio do primeiro reinado, certo? Mas eu vou deixar isso para a gente falar num outro momento, porque o declínio do primeiro reinado, ele se junta com outro período, chamado período regencial, e aí fica provavelmente para a nossa aula ao vivo do período regencial. Tudo bem, minha gente? Então vou deixar aqui 2 perguntinhas para vocês responderem, certo? Coisa rapidinha, coisa tranquila. E obrigado, um beijo. Se tiver alguma pergunta, faça aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.